teatro de guerra ucraniano durante o ano de 2024, a batalha por Kursk foi algo que pegou o Kremlin de surpresa na sorrateira e mudou a dinâmica do teatro de operações de uma forma muito complexa, embora os objetivos da iniciativa ucraniana tenham gerado muitas críticas. Nesse episódio, vamos contextualizar a batalha por Kursk desde os primórdios em agosto de 2024, resgatando imagens que marcaram o teatro de Kursk até agora, afunilando para os últimos eventos na região entre os dias 24 e 26 de dezembro. Fique conosco até o final, lembrando que o canal só cresce com o seu apoio. Então deixa uma curtida para fortalecer nosso trabalho e vamos juntos a mais um boletim de guerra. Em 6 de agosto de 2024, em pleno o auge da ofensiva de verão russa, com as tropas de Moscou pressionando com força no teatro de Donetsk, as forças armadas da Ucrânia agiram na sorrateira e lançaram uma incursão na região russa de Kursk, que faz fronteira com o Oblast ucraniano de Sumy. Como resultado dessa empreitada ucraniana, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, um exército estrangeiro invade o território da mãe Rússia e não se retirou desde então a um alto custo pago em capital humano e equipamentos. Batalhão! Batalhão! Команда! Команда! Вперед до перемоги! Вперед до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Na época, segundo autoridades russas, pelo menos 1.000 soldados ucranianos cruzaram a fronteira no primeiro dia, em 6 de agosto, apoiados por tanques e veículos blindados. Por outro lado, o número de ucranianos em solo russo seria engrossado ao longo do tempo. Diante disso, Moscou declarou estado de emergência na região de Kursk e reservas russas foram mobilizadas para a área. Em 10 de agosto, as autoridades russas introduziram um regime de operação de contra-ataque nas regiões de Kursk, Belgorod e Bryansk. Ao final do primeiro mês de combate, o exército ucraniano afirmou ter capturado mais de 1.200 quilômetros quadrados de território russo, enquanto autoridades russas reconheceram a perda de 28 assentamentos. Na época, os russos justificaram que a defesa de Kursk estava sendo feita em grande parte por recrutas, visto que a área era um fronte adormecido até então, o que justificaria a alta taxa de velocidade de avanço dos ucranianos, que teoricamente utilizaram tropas especiais para a empreitada. Em 15 de agosto de 2024, a Ucrânia estabeleceu uma administração militar para o território sob seu controle. E autoridades ucranianas declararam que os objetivos da operação incluíam infligir danos ao exército russo, capturar tropas russas para usar como moeda de troca de prisioneiros, afastar a artilharia russa para fora de alcance do território de Sumy, dificultar as linhas de suprimento russas e o que era visto como mais importante na época, que era desviar as forças de Moscou de outras frentes no leste. Além disso, como objetivos paralelos, a ofensiva Kursk visava pressionar o governo russo a negociar uma paz justa na mesa de negociações. Na tentativa de manter o território russo conquistado, as tropas de Kiev iniciaram uma campanha na retaguarda russa, com o intuito de cortar as pontes que conectava a região contestada com o resto da Rússia. Entretanto, frente à experiência de Moscou em guerras de desgaste e atrito, como previsto, no início de outubro, o avanço ucraniano estagnou
e abriu brecha para o contra-ataque russo. Entre outubro e a primeira quinzena de novembro, as tropas de Moscou já haviam recuperado cerca de metade do território anteriormente ocupado pela Ucrânia em seu avanço mais profundo durante a ofensiva. Já no mês de setembro, a operação ucraniana começou a ser criticada por analistas ao desviar forças ucranianas do leste, estendendo o pessoal ao longo da frente e permitindo que a Rússia avançasse em Donetsk a uma alta taxa de velocidade. Na época, analistas militares constataram que Moscou destacou forças de áreas de menor prioridade como Kharkiv, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia e Kaliningrado, mas não mexeu nas tropas da região de Donetsk, o que teoricamente justificaria a alta taxa de avanço que os russos tiveram em Donetsk até o final do ano de 2024. Em meados de 20 de novembro, a operação em Kursk era vista cada vez mais como um fracasso estratégico custoso para a Ucrânia e que também serviu de propósito para atrair um outro ator externo para o teatro. Os primeiros relatos da participação de soldados norte-coreanos na região de Kursk surgiram em meados de novembro de 2024. Estimativas iniciais apontavam que cerca de 10 mil militares norte-coreanos foram enviados para reforçar as forças russas em meio ao agravamento do conflito. Em dezembro, novos detalhes revelaram a intensidade do envolvimento norte-coreano na linha de frente na batalha. Autoridades ucranianas relataram que, durante os combates em Kursk, centenas de soldados norte-coreanos perderam a vida ou foram feridos em ação. Algo que até então Kremlin não comenta e não dá luz sobre a participação da Coreia do Norte na batalha por Kursk. Apesar de Moscou querer negar publicamente a atribuição norte-coreana, interceptações de comunicações, documentos apreendidos, fotos, serviços de inteligência norte-americano e sul-coreano demonstram claramente que os norte-coreanos são os novos atores do teatro de Kursk. Nos bastidores, militares russos têm elogiado a ferocidade dos combatentes norte-coreanos, apesar de que os mesmos militares que elogiaram também criticaram a dificuldade linguística para a atuação no campo de batalha entre russos e norte-coreanos. Apesar de todo o preço pago pelos ucranianos para manter a batalha por Kursk e dos russos já terem reconquistado boa parte do terreno, é evidente que o território russo se tornou mais um dos microcosmos que compõem o teatro de guerra ucraniano. E a entrada dos norte-coreanos nessa frente-batalha vai além do que podemos enxergar na parceria do Kremlin com o Kim Jong-un e pode se traduzir na cobiça de Moscou de tentar ganhar o máximo de terreno em Donetsk, enquanto não consegue defender com eficiência o próprio território em casa. Pois acredite, não é nada comparado ao que aconteceu em centenas de cidades ucranianas, mas os ventos da guerra também sopraram com intensidade no microcosmo de Kursk. E se o Sr. Vladimir tivesse tirado o pé do acelerador em Donetsk, quando a batalha por Kursk começou, e deslocado forças para defender a mãe Rússia, talvez o povo russo não tivesse sentido com tanta intensidade a brisa da guerra. No teatro de operações, a batalha por Kursk continua. As forças ucranianas realizaram um ataque bem-sucedido em 25 de dezembro de 2024 contra o posto de comando da 810ª Brigada de Infantaria Naval Russa em Ilgov, Oblast de Kursk, utilizando sistemas HIMARS. O ataque resultou na neutralização do vice-comandante da brigada e de oficiais do Estado-Maior. Elementos dessa brigada, envolvidos em operações no Oblast de Kursk, também teriam treinado pessoal norte-coreano e sido associados ao uso de armas químicas na Ucrânia, violando a Convenção sobre esse tipo de armamento.
Militares russos relataram em 26 de dezembro a captura de áreas a sudeste de Korenevo e a entrada em localidades como Kruglenkoye e Cherkasskaya Konopelka, com um avanço de mais de 1 quilômetro dentro das posições ucranianas. Embora essas alegações não tenham sido confirmadas oficialmente, fontes ucranianas indicaram contra-ataques em Sudza e Sudzhansk Rayon, demonstrando a resistência ucraniana. Enquanto isso, as forças russas, compostas por unidades de elite, como a 11ª Brigada Aerotransportada e a 40ª Brigada de Infantaria Naval, continuam a aumentar a pressão, com o comando militar reforçando o ritmo dos ataques e melhorando o suprimento de munições. Por outro lado, fontes ucranianas observaram que, apesar de um aumento na intensidade dos combates, as forças russas têm enfrentado desafios logísticos, incluindo a escassez de água potável para as tropas norte-coreanas em Kursk. A resistência ucraniana tem sido eficaz em retardar o avanço russo, com os ucranianos reportando a destruição de um importante nó de comunicação das forças norte-coreanas. Esse cenário sugere que, embora a Rússia tenha aumentado seus esforços militares, a linha de frente no Oblast de Kursk continua em movimento, com progressos limitados e significativos desafios para ambos os lados. Вперед, 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 вперед! Тише, тише! Заходи, пошли. Прикрывай, прикрывай!